Pronto, tudo certinho. Vamos lá então, pessoal. Nós estamos falando, né, a parte respiratória e a gente vai começar a falar do controle nervoso da função respiratória. Nós temos uma dupla inervação a nível de aparelho respiratório. A inervação é autonômica, né? Então, nós temos a inervação simpática e a inervação parasimpática. O simpático, através do mediador noradrenalina, o receptor predominante a nível pulmonar é o beta 2, e a nível de parasimpático, nós temos o mediador acetilcolina e o receptor na musculatura lisa, brônquica, o M3. Muito bem. O simpático, ele vai promover, a nível pulmonar, uma broncodilatação. Broncodilatação. Quando eu tenho um estímulo simpático, eu tenho a estimulação do receptor beta 2, né? E esse beta 2, ele está acoplado a uma proteína G, que automaticamente é ativada junto com o receptor. E dessa ativação vai produzir aí a ativação de uma enzima que é a adenilciclase. Essa enzima adenilciclase ativada, ela vai passar a sintetizar a AMPC, adenosina monofosfato cíclico. E o aumento do AMPC a nível de músculo liso bronquiolar leva a uma redução do cálcio disponível. Se reduz o cálcio, vai então reduzir o quê? A contração. E eu passo a ter relaxamento. Daí que vem então a broncodilatação. Além desse efeito de broncodilatar, o AMPC, ele promove também um efluxo de potássio. O potássio sai da fibra. Se o potássio sai, em termos de cargas elétricas, o que é mantido dentro? O potássio saindo sem a entrada de sódio, evidentemente só sai o potássio. A fibra está perdendo o quê? Cargas positivas. Está aumentando a negatividade dentro da fibra. E com esse aumento de negatividade, a membrana fica hiperpolarizada, dificultando uma nova contração. Tá? Então, é isso que o simpático faz a nível pulmonar. Ele leva a broncodilatação e mantém por mais tempo aquele músculo relaxado, mantendo a broncodilatação. Tudo bem? Já o parasimpático, né,
faz o efeito contrário. O parasimpático, ele vai exercer um efeito broncoconstritor e aumento de secreção. Então, simpático relaxa, parasimpático contrai e aumenta a secreção. Fora isso, nós temos um controle local, tá? Muito importante. E uma substância local importante é a histamina, né? A histamina é uma importante broncoconstrictora. Ela contrai muito os brônquios. Então, aí, daí a importância, né, da histamina no asmático, nos bronquiteiros, em processos alérgicos. Tudo bem, gente? O revestimento, a mucosa, eu já falei para vocês. A gente começou a aula passada falando disso, né? Do epitélio de revestimento, da importância do muco, dos cílios, né? A gente já comentou tudo isso. O reflexo da tosse. Bom, gente, os brônquios e traqueias são sensíveis ao leve toque ou quantidade de matéria estranha ou outra causa de irritação. Então, há uma sensibilidade muito alta às vias aéreas, principalmente dos brônquios e traqueia. Qualquer presença, né, de substância estranha nessas áreas gera estímulo em receptores de superfície, né? Esses receptores acabam estimulando uma via nervosa, chamada via aferente, que leva esse aviso, esse reflexo, até o nosso tronco encefálico, aonde fica um centro chamado centro da tosse. Esse centro recebe a informação de que tem a presença de algo estranho na traqueia, nos brônquios, e que esse elemento ele precisa ser eliminado. Marcelino. Oi. Na aula passada, teve não lembro se foi na segunda ou na terça que a internet caiu aqui, eu perdi uma parte da aula do senhor. Mas deixa eu perguntar, já que a gente está falando de trato, e o senhor falou de um sistema de identificação de um corpo estranho, no caso de dentro para fora, para causar a tosse, no caso da alergia, que não é uma tosse, é um espirro, por exemplo, que é identificado aqui ainda na parte antes da faringe, antes da... Aqui no... Via aérea superior. Via aérea superior, isso. É o mesmo sistema? Mesmo mecanismo, mesmo. As vias aéreas superiores, elas se defendem através do espirro. As vias aéreas inferiores se defendem pela tosse. O processo é o mesmo. Entendi. Obrigado. Ok? Então, esses receptores captando isso daí, mandando esse aviso pela via aferente, chega nesse centro da tosse, que é codificado, percebe que existe algo de estranho e imediatamente faz o quê? Manda um estímulo pela via eferente, para chegar até o pulmão e gerar o mecanismo reflexo de tosse. Aí você começa a tossir para tentar expelir aquela substância irritante. E a tosse é usado
não só para isso, como é usado também como forma de expectoração, né? Por aquele excesso de secreção, por aquilo que a gente chama de catarro, né? Para fora. Tá? O catarro, o acúmulo, né, de secreção, nada mais é também do que uma substância estranha, né? O excesso dele. E aí gera também esse mesmo tipo de mecanismo para defesa, para colocá-lo para fora. Tá? Opa. Então, a traqueia e as carinas são muito... E a carina é muito sensível. E o centro da tosse fica lá, como eu disse, no nosso tronco encefálico, mais especificamente a nível de bulbo. Nossa, tem uns cachorros hoje aqui, chato pra caramba. Tá dando pra ouvir, né? Acho que tá atrapalhando aí, né? Porta fechada, já tudo fechado, mas não tem jeito. Muito bem. Circulação sanguínea pulmonar. Gente, o pulmão, ele vai lá também receber, né, uma grande circulação, né? Vasos arteriais. E esses vasos... Gente, tá atrapalhando muito? Tá dando para me ouvir? Tá dando para ouvir o senhor sim, professor. Só os cachorros de fundo, mas não tá... Pelo menos Tá aqui não tá... tranquilo, prof. Não tá atrapalhando muito? Se Tá, atrapalhar... não, professor. Tá, não, a voz do senhor tá sobressaindo, tá tranquilo. Tem alguém para entrar? Muito bem. Então, esses vasos arteriais que irrigam o pulmão, eles são muito complacentes, né? São mais complacentes do que os vasos sistêmicos. Isso quer dizer que eles têm a capacidade de se dilatar mais, de relaxar mais. E junto com eles, nós temos uma rede de vasos linfáticos, né, que está presente em todo o tecido pulmonar, né? Para quê? Esses vasos linfáticos, eles funcionam como um aspirador lá, né? Ele começa a succionar para remover o excesso de líquido, as proteínas que escapam, né, pelos capilares, para evitar edema, né? Então, o tecido pulmonar em si, ele acaba sendo muito rico em vasos linfáticos, para retirar todo o excesso de líquido e de proteínas que acabam escapando pelos capilares. E isso é importante para não deixar, né, ter um extravasamento e ter edema pulmonar. O fluxo pulmonar é o mesmo que o nosso débito cardíaco. Se sai pelo coração 5 litros por minuto, retorna 5 litros e vai para o pulmão 5 litros. Então, a quantidade que passa, né, pelo pulmão é a mesma que sai pelos ventrículos. O mesmo controle de débito cardíaco também controla a circulação pulmonar. Eu preciso ter esse controle, né? E o mecanismo contrário é percebido a nível alveolar. Se vocês lembrarem, quando forem estudar, vocês vão ver que os tecidos têm um controle de irrigação, né? Quando falta sangue em alguma área,
tecidual, existe uma série de mecanismos, né, para aumentar aquele fluxo para aquela área, aumentar a irrigação para aquela área. O pulmão é o contrário. Se eu tenho algum alvéolo com pouco oxigênio, provoca vasoconstricção para esse alvéolo, direcionando o sangue para outros alvéolos com mais oxigênio. Veja, é inverso. Se eu tenho um tecido periférico com pouco oxigênio, eu vou ter uma vasodilatação para levar mais oxigênio para lá. No alvéolo, não. Se eu tenho um alvéolo com pouco oxigênio, eu desvio o fluxo dele para outro alvéolo que tenha mais oxigênio. E por que isso? Porque me interessa os alvéolos que têm mais oxigênio. Para quê? Para fazer a troca gasosa. Ok? Então, esse controle do fluxo alveolar é contrário, tá? Contrário ao controle sistêmico. Tudo bem, gente? Ok. A pressão atrial esquerda se eleva para 25, 30, ocorre edema pulmonar. Gente, uma pressão atrial de 25 a 30 é uma pressão alta para a parte esquerda. É muito sangue chegando, eleva muito a pressão, tá? E uma pressão alta, desse jeito, pode ocorrer o edema, porque a pressão alta pode dar o aumento de permeabilidade e extravasamento no capilar, né? O pulmão, ele possui uma vasta rede de capilares. O pulmão, ele é altamente vascularizado, né? E eu não posso ter um aumento de fluxo, um aumento de pressão em cima desses capilares, porque aí esses capilares, eles não suportam. E aí eles vão abrir e vai ter extravasamento e eu vou ter edema pulmonar, o que é muito perigoso. A pressão capilar pulmonar, veja, ela é em torno de 7 milímetros. Em tecidos periféricos, a pressão é em torno de 17, tá? Então, a pressão do líquido intersticial é mais negativa, em torno de menos 8 milímetros. Os capilares pulmonares relativamente permeáveis às moléculas proteica, né? Então, tem aí uma pressão coloidosmótica de 14. O periférico menos da metade. Então, veja, essa pressão coloidosmótica alta nos capilares pulmonares é para manter o sangue, manter o líquido dentro desses capilares. Lembra que é a pressão coloidosmótica que segura o líquido dentro dos vasos. Então, é importante essa pressão coloidosmótica alta para não ter extravasamento, para não manter edema pulmonar. As paredes alveolares são delgadas e o epitélio de revestimento muito frágil, tá? Muito frágil. Tem que pegar o pote de água dela que está lá fora, tá? Está lá no... Posso água? Gente, o minutinho só, por gentileza.
Desculpa, pessoal. Muito bem. A pressão intersticial negativa, né, auxiliada pelos vasos linfáticos, mantém alvéolos secos, com exceção de pequena parte de líquido que vaza para garantir a lubrificação. Então, veja, os alvéolos, eles precisam ter o mínimo necessário de líquido. E para isso que existe essa vasta rede de vasos linfáticos, que eu já falei para vocês, que funciona como um aspirador, né, como uma bomba a vácuo, né, sugando todo o excesso de líquido, tá? E assim mesmo vaza um pouquinho ainda, mas mais para garantir a lubrificação alveolar, tá? Então, sempre lembrando que o pulmão é rico em vasos linfáticos, tá? E isso que garante a pressão também negativa intersticial. A sucção que eles fazem, né? Edema pulmonar. Gente, quando nós temos um fator que provoque aumento da pressão intersticial pulmonar a valores positivos, lembra que eu falei agora que a pressão intersticial ela é negativa, né? Sempre negativa, tá? Desculpa. Quando ela se torna positiva, mas o que está acontecendo com essa coisa? Positiva, tá? Eu causo um aumento de líquido nesse espaço. E o aumento de líquido nesse espaço vai me dar o que eu chamo de edema pulmonar. Quando eu tenho uma insuficiência cardíaca esquerda ou doença da válvula mitral, isso pode acontecer. Gera acúmulo de sangue, o que vai acumulando a nível pulmonar, aumenta a pressão intersticial e provoca o edema. A lesão de membrana capilar, em casos de infecções, inalação tóxica de gases como cloro, dióxido de enxofre, também vai promover esse mesmo tipo de efeito. Aumento de hipermeabilidade capilar, extravasamento de líquido, edema pulmonar. Tá? Então, essas coisas também acontecem. E o transporte de oxigênio e dióxido de carbono. Bom, pressão e pulmonar, transporte, aqui, pressão gasosa. Gente, os gases, eles circulam também por diferença e pressão. E pressão é o resultado do impacto constante, né, de moléculas em movimento cinético. Em fisiologia respiratória, lidamos com uma mistura de gases: oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono. Então, é uma mistura desses gases. E aí eu tenho, então, uma pressão parcial do gás. Eu tenho a pressão parcial do oxigênio, eu tenho a pressão parcial de nitrogênio, eu tenho a pressão parcial do dióxido de carbono.
E essa pressão gasosa é pressão dos gases que nós respiramos, né? A pressão dos gases dissolvidos na água e nos tecidos do nosso corpo. Então, eu tenho esses gases no nosso sangue, no nosso líquido corporal. E esses gases vão ter uma dada pressão nesses líquidos. E essa pressão é importante para que haja troca desses gases. Muito bem. A difusão dos gases através dos líquidos corporais. A difusão ocorre por diferença e pressão, né? Como eu já falei. Difusão efetiva. Intensidade relativa de difusão. Vamos supor, o oxigênio, pressão 1, dióxido de carbono, 20,3, de nitrogênio, 0,53. Todos os gases importantes para a respiração são solúveis em lipídios, todos eles. E aqui eu tenho as pressões, esses gases, de acordo com como eles são encontrados. Vamos supor, a composição do ar atmosférico. O nitrogênio, a pressão dele é 597. Tá? Ele, umidificado, ele é 563. Ele cai um pouquinho. Quando ele é expirado, o nitrogênio aumenta para 566. O nitrogênio alveolar é 569. Então, veja, essas pressões vão variando de acordo com o estado desse gás. O oxigênio no ar atmosférico, 159. O oxigênio alveolar, veja, quando ele chega nos alvéolos, ele está com uma pressão de 104. No ar umidificado, 149. No ar expirado, 120. Veja, ele está mais alto no ar que é expirado do que no próprio ar alveolar. E isso vai com todos esses gases, inclusive com a água. Tá? E de acordo com essas pressões, com a diferença dessas pressões, é que vai ocorrer a troca. Né? Vamos supor aqui, as trocas gasosas ocorrem continuamente entre o ar alveolar e o sangue capilar. Então, eu preciso me ater nessas duas pressões. Pressão dos gases no alvéolo e pressão desses gases a nível de sangue capilar. Na inspiração, o ar atmosférico novo se mistura com o ar rico em dióxido de carbono e relativamente pobre em oxigênio, no espaço morto da zona condutora. Então, quando eu faço a inspiração, eu estou trazendo aquele oxigênio que está atmosférica, mas eu vou misturar esse oxigênio ao dióxido de carbono, que é muito pobre em oxigênio. Por isso que ele cai, né? Por isso que ele cai a nível alveolar. Ele cai, ó, de 159, ele cai para quanto? Para 104, porque ele está se misturando com o dióxido de carbono. Ok?
O ar dos alvéolos é saturado com o vapor de água. Então, o ar alveolar, ele é saturado pelo vapor de água. Então, veja, ar atmosférico, oxigênio e dióxido. Ar alveolar, oxigênio e dióxido. Veja, caiu muito o oxigênio e aumentou bastante o dióxido de carbono. Veias pulmonares, oxigênio e dióxido. Artérias sistêmicas, a mesma proporção, 100 para oxigênio, 40 para a dióxido. As células, o oxigênio está menor. Artérias, o oxigênio, 100, 40. As células, menor que 40. E o dióxido está maior que 46. Por quê? Porque a célula vai receber o oxigênio e a célula está produzindo o dióxido, tá? Aí vem as veias sistêmicas, o oxigênio a menor do que o dióxido. E aí chego nas artérias pulmonares, tá? O oxigênio está menor que o dióxido. Essa pressão é importante para começar, a hora que chega nessas artérias e capilares pulmonares, começar a fazer essa troca. Vamos ver lá que não tem problema. Gente, a membrana respiratória, ela tem uma superfície total de aproximadamente 100 metros quadrados. Veja, gente, 100 metros é uma área muito grande, né? Muito grande. O sangue total nessa superfície capilar é de 60 a 140 ml. Gente, é menos de um copo americano, menos, né? Você joga, vamos supor, aquelas salas que nós temos lá na Alves Santos, a sala que é de vocês, aquela sala grande, você joga aquele copo de água e esparrama ele pela sala inteira. É mais ou menos isso que é a nossa membrana respiratória. Veja, vai dar uma camadinha praticamente invisível de sangue passando pelas membranas capilares, tá? Dessa membrana respiratória. E por que isso? Tá? Para ocorrer a troca gasosa. Os fatores que afetam a velocidade de difusão gasosa através das membranas. Espessura da membrana. Se a membrana estiver edemaciada, estiver com presença de edema, que ela vai estar maior, essa troca será prejudicada. Você não consegue fazer a troca. Por isso que o edema pulmonar é muito perigoso. Área superficial da membrana. Quando eu perco alguma área alveolar, né, é retirada de um pulmão, ou um enfisema, né, onde eu perco a função pulmonar. Isso aí é extremamente preocupante. E a diferença de pressão. A pressão não pode ser alterada de forma significativa, porque senão altera toda a pressão dos gases. E aí eu altero a pressão
de troca gasosa, porque a troca gasosa é feita por diferença de pressão. A capacidade de difusão da membrana, a habilidade de troca de um gás, alguma coisa lá, entre alvéolos e o sangue pulmonar. Volume de um gás que se difunde através de membrana a cada minuto por uma diferença de pressão. Então, gente, a pressão do gás a nível de vias aéreas, a pressão do gás a nível de ar atmosférico, umidade do ar, tudo isso é importante para que haja uma boa respiração. A diferença de pressão média de oxigênio na respiração normal. Numa respiração normal, a pressão média de oxigênio é de 11 milímetros. O volume em torno de 21 ml por cada milímetro, por minuto, né, em cada milímetro de mercúrio. Então, se eu tenho uma pressão normal de oxigênio de 21 vezes 11 igual a 230 ml de oxigênio, que se difunde através da membrana por minuto. Isso é igual ao consumo do organismo. Então, esse volume, tá, que é difundido, esse volume que é transportado, é o volume que o nosso organismo ele consome. Se eu tenho um aumento no consumo, com certeza eu vou precisar ter também um aumento dessa difusão, né? Então, tudo isso vai depender das condições em que esse organismo se apresenta. Então, durante a atividade física ou outras condições que aumentam o fluxo de sangue para o pulmão, a ventilação alveolar também é aumentada. Capacidade e difusão aumenta para o máximo. E qual é o máximo? O máximo é 65 ml por minuto, por milímetros de mercúrio. Então, veja, antes, o que era 11, numa atividade física, chega a 65. Então, aumenta muito a capacidade e difusão. Isso acontece por quê? Porque abre muitos capilares pulmonares, aumentando a área de superfície do sangue pulmonar. Então, na necessidade, se abre muitos capilares para que haja maior irrigação, para que haja maior troca de gases. Aqui eu tenho um capilar pulmonar, a extremidade arterial e a extremidade venosa. Veja, o sangue chega nessa porção, ele está vindo da periferia. A pressão de O2 alveolar, eu não falei para vocês que é de 104. Pressão de O2 alveolar, 104. A pressão de O2 no nosso sangue venoso, tá, está chegando de volta. Ele chega numa pressão de aproximadamente 40 milímetros.
À medida que esse capilar ele vai entrando em contato com a membrana alveolar, essa membrana aqui, que é a membrana respiratória, né? A pressão de 104 no alvéolo e a pressão é de 40 a nível capilar, o oxigênio vai se difundir para onde? Vai se difundir para de maior pressão para menor. Então, vai começar a haver uma troca. Até ocorrer o quê? O equilíbrio, até a hora que a pressão de O2 a nível de capilar ficar também 104. Aí nem entra e nem sai. Por quê? Igualou a pressão. Tá? Então, essa é a extremidade venosa que vai para o coração. Aí, aquele sangue que saiu do alvéolo com 104, ele começa a perder oxigênio. E ele chega a nível tecidual, a nível de célula, com uma pressão de aproximadamente 95 milímetros. Certo? 95. Quando ele chega a nível de célula, tá? Ele já vai estar em torno de 40. Dentro da célula, a pressão de oxigênio diminui mais ainda. Por quê? Porque está havendo gasto. Então, fica em torno de 23. Então, eu começo a ter a difusão desse oxigênio para dentro dessas células, tá? E vai haver uma estabilidade a nível de 40. Aí o sangue vai sair desses capilares venosos com uma pressão mínima e 40. Tá? Ele não sai nem mais e nem menos. Só que está mudando aqui. Muito bem. A capacidade para o dióxido é a mesma coisa. Veja, a extremidade arterial, eu tinha 40 milímetros de pressão. Dentro da célula, eu estou produzindo muito dióxido. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui um valor superior de dióxido. Eu tenho dentro da célula, um valor de 46. Fora da célula, eu tenho 45. Eu perco aí de dentro da célula para fora, para o espaço extracelular, apenas 1 milímetro. Então, eu tenho aqui 45. Se eu tenho fora da célula, no espaço alveolar aqui, uma concentração de 45, obviamente, eu vou igualar dentro dos meus vasos a concentração de CO2 em torno de 45. Bom, na verdade, Caio, não. Tá? Então, veja, a perda de CO2 é muito baixa, né? Eu tenho 46 para 45 e eu só perco o quê? 1 milímetro da célula. Daí você vê, pega o telefone dele e fala que eu vou contar com ele. Valeu. Tem pergunta? Okay.
Muito bem. Então, aqui, o sangue, ele vem para o pulmão, né, com uma taxa de CO2 em torno de 45. Só que a nível alveolar, a pressão de CO2 é 40. Então, esse sangue ele vai perder o quê? Somente 5, porque a pressão vai se igualar em 40 e 40. Por isso que ele volta em torno de 40. Se você olhar aqui atrás, né, ó, você vê que ele chega lá na célula em torno de 40. Esse 40 aqui, tá? Desculpa. Esse 40 aqui é esse 40 aqui que ele sai. Tá? É o 40 que tem dentro dos alvéolos. Ok? Então, é sempre feito essa troca, tá, de gases. Se eu tiver um aumento muito grande de pressão de CO2 aqui, eu acabo tendo um aumento de CO2 aqui, o que acabo tendo um aumento de CO2 a nível de célula e dá o efeito tóxico. Bom, esse CO2, tá, ele é produzido pela célula, né? O CO2 vai para o líquido intersticial, né? E quando ele chega a nível de capilar, esse CO2 ele pode ser transportado na sua forma de CO2, ou ele pode entrar para os eritrócitos na forma de CO2 e se combinar a hemoglobina. E quando ele se combina, a hemoglobina forma aqui a hemoglobina e CO2. Esse CO2 pode dar origem, ele quebra, ele dá origem à água mais o bicarbonato. E o bicarbonato, né, também pode produzir depois água e liberação de cloro, tá? E aí você forma aqui o ácido carbônico. Alteração na acidez do sangue durante o transporte de CO2. O pH no sangue arterial é de aproximadamente 7,41. À medida que o sangue vai adquirindo o dióxido de carbono, os capilares, esse valor ele começa a cair e vai para 7,37 e aí vai. Em exercício e outras condições de alta de atividade metabólica, pode haver uma redução de até 0,5, meio pontos aí, tá? Causando uma grave acidose tecidual. Então, a acidose pode ser promovida pela atividade física. Nós temos um centro, também está lá no nosso tronco encefálico, que é um grupo dorsal respiratório, responsável pela inspiração. O grupo ventral respiratório, responsável tanto pela inspiração como pela expiração, e um centro pneumático controla tanto a frequência como o padrão de respiração. Então, eu tenho 3 grupos, ou 3 centros. O dorsal respiratório, responsável pela inspiração.
o ventral respiratório, responsável tanto pela inspiração como pela expiração, e o centro pneumotáxico, né? Que controla tanto a frequência respiratória como o padrão de respiração. Ok? Então, está aqui uma área quimio-sensitiva, né? A área inspiratória, a presença de bicarbonato aqui, que pode ser o estímulo para a variação. Aqui está mostrando apenas as pressões. Alguns nervos específicos aí que controlam o reflexo de tosse e da respiração. Nervo glossofaríngeo, nervo vago, né? Nervo carotídeo e os corpos aórticos, que captam toda a modificação de pressão. E aí, gente, o principal da parte respiratória é o que eu falei para vocês.